Olá, eu sou o professor Jonas Elias Oliveira, do portal Dicas de Gestão. Com esse vídeo hoje eu quero mostrar algumas dicas de como fazer um planejamento. Nós sabemos que as empresas hoje em dia têm sérias dificuldades em fazer um bom planejamento. Aqui nesse vídeo você vai ter algumas dicas bem básicas para você começar a fazer um planejamento adequado para a sua empresa. Segundo o conceito básico de administração, é planejar, organizar, controlar e gerenciar todas as atividades com e por meio de pessoas. Dessa forma, nós conseguimos entender que o planejamento faz parte de todos os setores da empresa, desde a parte de administração, principalmente de materiais, passando por um processo, seja ele de serviços ou um processo de um produto normal, até nós temos a saída, que é o processamento do nosso produto ou do nosso serviço. Em todas essas etapas, é necessário fazer um bom planejamento. Vamos começar a entender como funciona um planejamento. Quais são os passos básicos que nós devemos dar para ter um planejamento adequado para a sua empresa? Bem, começamos com uma visão organizacional. O planejamento estratégico é um planejamento a longo prazo. Nós temos que determinar para onde a sua empresa quer ir. Quais são os ganhos, quais são os faturamentos, quais são os mercados que ela deverá ter lá no futuro. Ou quais investimentos que eu preciso fazer. Começamos pela visão organizacional. A empresa deve ter o que nós chamamos de planejamento estratégico. O planejamento estratégico serve para prever os acontecimentos no futuro, seja ele a curto prazo, médio prazo ou a longo prazo. Bem, o que nós precisamos alcançar, quais são as necessidades da empresa nesse futuro e assim, obter todos os recursos necessários para nós atingirmos esses objetivos futuros. O que nós precisamos então para formular um bom planejamento? Nós precisamos ter visão, missão e valores dessa organização, além, é claro, de ter bem definido quais são os objetivos, quais são as metas e quais as ações que nós devemos ter. Tudo isso é para poder focar nas decisões futuras baseadas nos recursos que nós necessitamos para atingir esses objetivos. Os recursos são de extrema importância, por isso, se nós não sabermos para onde queremos ir, quais os recursos que nós deveremos ter então? Se nós não sabemos para onde queremos ir, como nós poderemos obter os recursos necessários? A partir do momento que você sabe aonde quer chegar e aonde você quer ir, obviamente você vai conseguir os recursos necessários para atingir esses objetivos. Esses recursos podem ser recursos humanos, recursos financeiros, recursos de materiais, equipamentos, enfim, qualquer tipo de técnica que você possa utilizar para atingir o teu objetivo. Então, quais as vantagens de você ter um bom planejamento? É agilidade nas decisões, melhorias nas comunicações, melhorias contínuas nos seus processos, melhor controle nos seus recursos, redução de custo, que é uma coisa que todas as empresas buscam, é redução de custos. Depois de mostrar para vocês essas vantagens, nós vamos saber agora o que é missão. Missão é quando você pensa sobre a razão de ser da empresa, aquilo que ela pode atingir lá no futuro, aquilo que ela é lá no futuro. Visão é o que se visualiza para a empresa no futuro. O que a empresa quer desse mercado? O que ela quer vender? Quais os clientes que ela quer atingir? E valores são os códigos de conduta dessa organização. Qual a importância do planejamento? A importância do planejamento é você se antecipar aos problemas, aos fatos. É pensar neles antes mesmo que ele exista. Ou pensar quais são as possibilidades daquele fato ou daquelas situações ocorrerem no futuro. Quando você tem planejamento, nós conseguimos garantir o funcionamento e a continuidade das operações. Conseguimos também fazer com que as coisas saiam no tempo certo, na hora certa, utilizando os recursos adequados para aquele momento. Dessa forma, sempre se obtém o uso mais adequado dos recursos, e os recursos são extremamente necessários. Sempre nós voltamos a nossa visão para os custos. Se nós desperdiçamos nossos recursos, naturalmente nós temos mais custos. Se os custos aumentam, nós teremos menores resultados financeiros também para essa empresa. A próxima pergunta é: quais condições que eu preciso para ter um bom planejamento? Bem, para ter um bom planejamento, nós temos que envolver as pessoas interessadas, os stakeholders, aquelas pessoas que estão em contato direto com as atividades empresariais. Mas se você começar pela sua equipe, já está de bom tamanho. Nós precisamos saber quais os recursos que elas precisam para atingir o objetivo da empresa. Você pode começar esses planos de uma forma bem simples, escrevendo todas as possibilidades, verificando os prazos, quem são as pessoas responsáveis por aquelas atividades,
ou por os recursos que vocês estão determinando para o atingimento dos objetivos, e assim, colocando os prazos e tendo um bom cronograma, você consegue fazer com que esse plano saia a contento. Você deve acompanhar esse plano, e por isso a importância de um bom cronograma de acompanhamento do planejamento. Acompanhamento do planejamento é tão importante quanto o planejamento. Se você não acompanhar, você não vai saber exatamente quais resultados que estão acontecendo, se você pode ou não ter algum desvio, e se acontecer algum desvio, você possa corrigir. Bem, você pode ter algumas dificuldades nesse planejamento. Algumas dessas dificuldades é você ter incerteza sobre o futuro. Claro, nenhum de nós temos certeza do que vai acontecer no futuro, mas nós podemos pelo menos prever o que poderá acontecer. Você pode ter problemas com pessoas ou com sua equipe, com seus recursos humanos, você pode ter problemas financeiros, você pode ter dificuldades em prever essas questões financeiras, você pode ter dificuldade em saber se você poderá ou não obter mais recursos humanos ou qualquer outro tipo de recurso na sua empresa. Isso são dificuldades naturais. Nós não sabemos se as coisas vão dar certo ou não. Então, se você pelo menos planejar algo, você tem pelo menos um roteiro, você tem um norte para seguir. E esse norte é muito importante. Assim você já sabe quais são os recursos que você poderá obter para alcançar aquele teu objetivo final. Outro tipo de dificuldade são as dificuldades metodológicas. Muitas empresas não estão preparadas ou não têm ferramentas que facilitem o planejamento. Algumas dificuldades estão no próprio método, quer dizer, se tem procedimento na sua empresa, ela tem algumas normas que você possa seguir. Outras dificuldades são dificuldades organizacionais. Nem sempre nós temos as informações necessárias ou que nós precisamos. Às vezes tem até próprio setor da própria empresa que sonega essas informações, ela oculta e que vai dificultar o planejamento dessa empresa. Então tem várias dificuldades, mas nem por isso nós podemos nos abater e dizermos que planejamento não funciona. Muito pelo contrário, as empresas falam isso porque nunca tentaram. As empresas que tentam e têm um bom planejamento, elas sabem das suas facilidades para atingir seus objetivos. Eu sou o professor Jonas Elias Oliveira, do portal Dicas de Gestão, e eu espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Até logo!